Bom, boa noite, queridas que estão assistindo aí, né? Boa noite, olá para todas, que às vezes você vai assistir esse vídeo um pouco depois. Estamos na reunião do Desperta Débora, hoje é dia 16 de maio, e no momento agora eu vou passar a palavra para a Érica Leite, né, esposa do pastor Adalberico, da Igreja Batista Boas Novas, e ela vai nos trazer o estudo de hoje, dessa noite da reunião do Desperta Débora. Érica, vou passar a palavra para você. Ok, Palavra, o microfone para ok, você e eu vou fechar o meu. Deus te tá abençoe. bom. Tá, amém, obrigada. O meu tá aberto, né? Vocês estão me ouvindo legal? Tá jóia. Boa noite a todas, é uma alegria estar aqui para a gente poder compartilhar, falar um pouquinho a respeito dos nossos filhos, a respeito de oração, e uma palavra muito oportuna que eu orei, eu busquei, e eu fiquei pensando, né? Acho que nesse tempo, por mais que a gente ore, por mais que a gente saiba que a gente precisa estar orando, acho que nada mais para reforçar o benefício que é a oração nossa por um filho. Eu fiz um estudo a respeito do e-book novo que saiu do próprio programa, do próprio Ministério Desperta Débora. E eu fiz uma seleção, acrescentei algumas coisas, assim, alguns versículos que eu achei oportuno, e aí eu quero discorrer com vocês, que Deus possa falar aos nossos corações, amém? Ninguém ora por uma mãe, ninguém ora por um filho como uma mãe. O amor de mãe, o único que é ao amor comparado de Deus. Nesse versículo de Isaías 49:15, diz o quê? Pode a mãe esquecer o bebê que mama, abandonar o filho que deu à luz? Pois, mesmo que as mães esqueçam, eu nunca esquecerei de você. Nunca. Jesus ele vem dizendo isso para nós, que ele jamais vai se esquecer. A gente isso apazigua o nosso coração, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da luta, que a gente sabe que às vezes está algo invencível dentro da nossa casa, a gente sabe que o Senhor nunca nos abandona. Mas só que antes ele associa um pouquinho a respeito desse amor de mãe. Por isso que aqui a gente coloca, né? Ninguém ora por um filho como uma mãe. A gente ama de forma inigualável, né? E aí a gente começa ali, ó. A maternidade é uma experiência única que traz uma grande quantidade de amor, cuidado e proteção aos filhos. Nós devemos aproveitar que ela traz consigo alguns sentimentos muito especiais para usarmos como combustível para tornarmos guerreiras de oração pela vida dos nossos filhos. Então, não perca tempo, coloque-se na sua posição e esteja no ataque versus a defensiva. Por que a gente precisa frisar isso? A gente ora, a gente sabe, mas às vezes acontece alguma questão com os nossos filhos e a gente já logo se desespera. E às vezes a gente esquece que a gente está ali, a gente é guerreira, a gente tá ali de frente para eles, né? Tanto no ataque quanto na defensiva. Então a gente às vezes precisa ter um pouquinho mais de calma, a gente precisa um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de esperança, que o Senhor está conosco. Os nossos sentimentos, não adianta, não iguala o sentimento de um pai, né? Então, o grupo de Desperta Débora, ele sugere 15 minutos de oração diária, pois a maior demonstração de amor por nossos filhos é através da nossa oração diária por eles. E aí eu pergunto para você já refletindo, você tem se dedicado à oração? E quando às vezes a gente convida até por essa reunião mensal, que é uma vez apenas, né? E às vezes as pessoas estão tão corridas e elas falam, ah, não dá, não dá. E eu falo, puxa, mas é uma vez, né? Que você poderia largar tudo. Então são coisas que a gente tem que buscar tomar como prioridade, né? Qual tipo de prioridade que você tem colocado na sua vida a oração pelos seus filhos? E aí no e-book do Desperta Débora diz o quê? Quando nós oramos por nossos filhos, nós demonstramos dependência de Deus. E aí fala assim, que nós somos falhas e em Deus buscamos o melhor para eles. Nossos filhos foram emprestados a nós. Nos cabe dar todo o suporte necessário para que atinjam os propósitos de Deus durante a vida deles. Às vezes a gente se esquece, às vezes a gente acha que a gente é muito forte e a gente é dependente de Deus. E quando a gente se mostra dependente de Deus, humilde aos pés dele, aí que ele nos faz grande, aí que ele nos abençoa, é aí que ele nos acolhe, é aí que ele consegue realmente nos moldar, né? Como um barro realmente assim, bem molinho na mão dele. 2 Coríntios
4:17 diz: pois os nossos sofrimentos momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que eles todos. Então, assim, o Senhor, os nossos sofrimentos, eles pesam para nós, hoje pesam, mas assim, a glória que nós temos é muito maior que todo esse sofrimento. O peso é muito maior. Então, assim, nós temos que estar confiante, mostrar dependência de Deus. E quando a gente depende do Senhor, a gente também mostra para os nossos filhos, seja o pequeno, seja o jovem, seja o adolescente, seja o já casado, né? Seja o maduro que está ainda morando na nossa casa, às vezes, né? Que ainda não casou, mas que está ali. Nós mostramos que nós somos dependentes, e isso é uma esponja, isso mostra para eles também e ensina eles também a ser dependentes. Ensinamos sobre a comunhão com Deus, só ensinamos o que sabemos. Se nós não temos comunhão com Deus, como que a gente vai explicar? Toda vez eu falo, como que eu vou ensinar uma receita de um bolo se eu nunca fiz aquele bolo? Eu não sei nem o sabor, não sei nem se é bom, como que eu vou falar? Né? Ficar algo assim meio intangível, ficar vazio. Então eu preciso ter comunhão com o Senhor para eu ensinar para eles a ter comunhão. Devemos viver que a melhor opção de vida é estar em comunhão com Deus. Oramos e Deus nos responde. A oração é uma forma poderosa de se conectar com Deus. Em Tiago 5,16, lemos que a oração feita por um justo, e isso é especialmente verdadeiro quando se trata de uma oração de uma mãe por um filho. O Senhor, ele nos ouve. Às vezes a gente se cansa, né? Às vezes pode ser que alguém que vai ouvir esteja ouvindo a gente. Tem filhos que às vezes estão na drogadição, às vezes um filho que está num casamento dilacerado e às vezes se desespera, né? A gente fica às vezes cansado, a gente se frustra, né? Mas o Senhor, ele vem dizendo que através da vida de Tiago, a oração feita por uma mãe que é justa, que tem comunhão com o Senhor, que busca estar diante do Senhor fazendo a sua vontade, ela pode muito em seus efeitos. Demonstramos amor também incondicional. Esse amor incondicional que uma mãe se compara ao amor do Senhor em nos perdoar. Nós precisamos nos abastecer do amor de Cristo e orar com todo o seu coração e alma por ele. Ou seja, o mesmo amor que o Senhor tem por nós, né? Esse amor incondicional que uma mãe, na verdade, tem por um filho, é o mesmo amor que o Senhor tem por nós. Então, às vezes a gente se esquece, às vezes a gente, sei lá, tá cansado e a gente não ora, se aquieta. A gente deve dizer, Senhor, eu tô cansada, né? Eu não tenho nem palavras para expressar, mas recolhe as minhas lágrimas, recolhe o meu cansaço, o Senhor sabe do meu coração, né? E mesmo que a gente balbuciar poucas coisas, o que a gente não pode é ficar sem orar. E às vezes esses nossos dias estão tão corridos que às vezes a gente passa dias, às vezes passa momentos, horas do nosso dia e a gente não ora. E a gente não coloca os nossos filhos, não coloca a nossa família. Então a gente tem que ter paciência, porque muitas vezes a gente tem muitas preocupações. Só que quando eu oro entregando o meu filho a Deus, eu me liberto da preocupação e de que sou a única responsável para educá-lo e cuidar. Tenho uma parceria com aquele que pode fazer transformações na vida de meu filho de maneira especial. E ele pode cuidar dele, pode ensiná-lo e me orientar como fazer com ele tudo isso. Às vezes a gente acha que a gente está ali, o Senhor veio, largou os nossos filhos, né? Aquela que tem 4, 5 filhos, fala, nossa, ele despencou aqui, o que eu faço, né? Como é que eu cuido? E a gente vive preocupada. E aí não tem vida, né? O Senhor falou que a gente deveria viver, ter vida, e vida em abundância, é uma vida feliz, é uma vida onde a gente se sinta bem vivendo, não é como uma vida com peso que a gente deve ter. E aí, às vezes, a gente carrega esse peso porque a gente quer carregar o peso para nós mesmos. Então, a gente precisa ter paciência e colocar realmente o Senhor, olha, eu preciso do Senhor, né? Aí em Salmo 56:3, quando eu estou com medo, coloco minha confiança em você. Ou seja, nós precisamos dizer, Senhor, eu estou preocupada, eu estou com medo, Senhor, meu coração está aflito, Senhor, eu
eu preciso abrir todo o meu sentimento para o Senhor. E às vezes a gente tem dificuldade de abrir o sentimento, às vezes para as pessoas que estão à nossa volta, né, dentro da nossa própria casa. E às vezes o relacionamento não vai bem. Então imagina isso com o Senhor. A gente também precisa fazer da mesma forma. A gente precisa estar sempre se abrindo com o Senhor. Então toda preocupação eu devo entregar a Ele. Quando eu também oro, eu tenho uma conexão espiritual. A oração é uma forma poderosa de se conectar com Deus. Quando estamos em Cristo, temos fé, temos amor, paciência, esperança, criatividade. E isso é cada vez mais. Às vezes a gente está cansado, o Senhor vem lá e Ele nos renova. Às vezes a gente não sabe o que fazer dentro da nossa casa com tal situação, o Senhor vem e nos dá uma criatividade para passar por cima daquilo. Às vezes a gente está desgastada na nossa fé, o Senhor Ele vem, Ele usa um louvor, Ele usa uma pessoa no telefone, Ele usa uma mensagem. Então a gente tem conexão. O que a gente não pode é se afastar do Senhor. Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É nessa mesma medida. Não adianta, a gente tem que ter intimidade com o Senhor. E, consequentemente, quando a gente ora, a gente tem uma fé inabalável. A fé, ela nos ajuda a permanecer firmes, mesmo em meio às tribulações. Através da fé, as mães podem encontrar paz e segurança em Deus, mesmo em meio às dificuldades da vida e às incertezas da criação de seus filhos. Porque andamos por fé e não por vista. Às vezes a gente tem muita incerteza, às vezes a gente tem, assim, dificuldade, a gente fala, meu Deus, o que será? O que será desse menino, às vezes, que não sai do quarto? O que será desse homem que casou e de repente está querendo, né, acabar com o casamento, e quem está querendo acabar com o casamento é meu próprio filho, né? Às vezes a gente passa por esses tipos de questões. E às vezes a gente fica nessas incertezas, mas a gente tem que pensar o quê? Ter fé no Senhor, né? A gente precisa caminhar mesmo sem a gente estar enxergando a melhora, a vitória, a fé. A gente tem que caminhar e a gente só caminha em fé quando a gente caminha com o Senhor. É tudo o mesmo caminho, né? As nossas preocupações a gente lança, a gente vai crescer em conexão espiritual, a gente vai ter uma fé inabalável, tudo quando a gente caminha com o Senhor. E orar e agir, né? Deixa eu ver aqui um pouquinho, peraí, em cima, não. Orar e agir. A oração pela própria palavra nos mostra que devemos orar, que oramos e Deus nos dará orientação em como agir. É uma liberdade quando descobrimos isso. Nós ficamos leves, ficamos em paz. Sabemos que não precisamos ter uma sabedoria inesgotável. Basta buscar a Deus cada dia e estar disposta a ouvi-lo. A gente, como mãe, quando eu leio esse tipo de coisa, eu lembro assim, a gente como mãe, a gente sabe que a gente dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho lá, a gente conduz uma casa, e a gente sabe que às vezes a gente consegue mobilizar um filho, alguma coisa que não está acontecendo, a gente vai lá no ouvido e fala, mas às vezes a gente se precipita demais, né? Às vezes a gente age com um tipo de sabedoria, igual a aula que a gente teve domingo lá na sala, é uma sabedoria humana, né? Então a gente tem que realmente buscar a sabedoria em Deus. Teve épocas que eu sofria muito, eu tenho um menino de 17 anos, e nossa, eu sofria demais de como seria, e só de deixar eles na escola, hoje em dia, o convívio, tudo isso era tão atribulado ao meu coração. E eu fui colocando isso para Deus, né? E falando, Senhor, eu não aguento, para mim é insuportável. Teve uma época que eu estava até ficando assim, eu falei, meu Deus, e foi um medo assolando o meu coração. E eu só realmente parei e orei e falei, Senhor, esse menino não é meu, ele é teu. Então, o maior interessado na vida do meu filho é o Senhor, né? Então, Senhor, cuida dele, mas cuida também do meu coração materno, porque dói, Senhor, dói. E aí, desde então, parece que eu recebi, assim, uma libertação, sabe? Saiu 1000 quilos das minhas costas, onde eu pude orar, entregando, fui ficando leve, fui ficando em paz, né? Em Tiago 2,26 diz, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, orar sem agir. Às vezes a gente só ora, mas também não toma partido de ter uma boa conduta, de ensinar, de ter paciência, de ouvir um pouco mais, de falar um pouco menos, né? A gente quer somente agir sem orar, né? Que em Provérbios 5:23 diz, certamente morrerá por falta de disciplina
andará cambaleando por causa da sua insensatez. Que é o quê? É o estado que eu andava. Eu ficava tão aflita, eu tinha tanto medo do que poderia acontecer, e eu passava todo aquele medo também para o meu filho. Né? E aí foi quando realmente eu orei e falei, Senhor, o Senhor é quem deve agir, toma frente de todas as coisas, né? E quando a gente ora também, a gente tem um senso de proteção, que é isso que eu passei a sentir, não é? Os nossos filhos também eles experimentarão a proteção de Deus sobre as suas vidas de maneira palpável e aprenderão a importância da oração em sua própria vida como uma maneira comum de viver. Aprenderão a conversar com Deus sobre tudo. Né? Quando a gente ensina, quando a gente ora, às vezes, vamos supor que a gente vai orar por um filho, olha, posso orar hoje nessa refeição? A gente ora entregando o nosso filho, Senhor, olha, cuida do meu filho, abençoa. A gente está ensinando e a gente passa aquele senso de proteção. Ele passa a sentir aquilo, mas às vezes a gente não ora, às vezes a gente se cala ali no momento que a gente está com o filho. Né? Eu já há um tempo, foi até no Projeto Débora, na pandemia, que eu desenvolvi esse hábito. Antes eu tinha o hábito de orar sempre com os meus filhos, mas às vezes a gente vai perdendo isso. Agora eu me propus, já desde a pandemia, a gente vem com esse hábito e a gente perdura até os dias atuais, de que a gente levanta um pouco mais cedo, nós três fazemos orações, a gente faz um devocional e a gente ora todos os dias juntos. Eu percebo assim que a conduta dos meus filhos tem mudado, sabe? A percepção de palavra, o respeito para comigo. É muito interessante você ver assim, sabe? Quando eles ouvem, quando eles passam, quando eles param. A gente passa esse senso de proteção, a gente passa esse senso de dependência de Deus para eles também. Eu lembro que a minha filha, nesses episódios que teve aí das escolas, né, que para não mandar os filhos, que ficou aquele negócio que eles iam atacar as escolas, a minha filha virou e falou: mãe, o pessoal da escola não está querendo ir, mas eu vou, mãe, eu tenho Jesus, né? E eu achei aquilo tão bonito, e eu falei, realmente, né, a gente não pode se prostrar, a escola está lá, a escola, senão a gente vai ficar refém desse mundo tão violento, né? Então a gente precisa passar essa segurança para os nossos filhos, seja qual for a idade. João 14, 13, 14 diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tá? Então, a gente estando em comunhão com o Senhor, a gente vai pedir coisas saudáveis. A gente não vai sair pedindo coisas que às vezes nem a gente às vezes não tem fé que aquilo possa acontecer, né? Às vezes, assim, a gente tem que ter a medida, né? Do que realmente a gente precisa. É isso que o Senhor quer. E quando a gente tem a comunhão com o Senhor, a gente cai a ficha na gente, do que, olha, realmente eu preciso disso eu não preciso, para a gente não ficar assim, porque às vezes a gente lê esse versículo e a gente fala, tudo que eu pedi, né? Eu vou pedir coisa, vou sair pedindo um monte de coisa de carro, isso, blá, blá, blá. Lógico, o Senhor abençoa, mas assim, não é descabidamente, né? Os benefícios da oração para as mães e para os filhos. A oração é uma prática comprovadamente benéfica para a saúde humana, trazendo benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. Estudos científicos mostram que a oração regular pode reduzir o estresse, melhorar o bem-estar emocional e fortalecer o sistema imunológico. O contrário disso é o quê? É doença. É estresse, é síndrome do pânico, né? Eu tive síndrome do pânico já, eu sei o que é passar na pele, né? Eu tive por conta de questões de trabalho, e aí, assim, a oração é algo terapêutico, né? Quem aqui já passou por terapia, a terapia, quando você senta ali, às vezes você fala, às vezes é dolorido falar, mas quando você fala, você põe para fora. É o mesmo significado para a oração. E nós temos o privilégio de experimentar os efeitos concretos do agir de Deus nos detalhes de nossa vida, e ainda somos fortalecidas e renovadas. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, e a lançar todas as nossas ansiedades sobre Deus, pois Ele cuida de nós. 1 Pedro 5,7. Ou seja, nós estamos, quando a gente ora, quando a gente realmente se dedica, né, não de forma automática, mas com intimidade, com um coração ali voltado para o Senhor, a gente vai estar sendo trabalhada, a nossa alma, o nosso espírito, tudo vai sendo trabalhado. E a gente estando fortalecida, o nosso sistema imunológico fica bem, né? Agora, se eu fico apavorada, desesperada, ai meu Deus, eu tenho medo de sair na rua, ai eu tenho medo, o meu filho vai para a faculdade, Senhor, lógico, a gente acaba adoecendo.
né? Além disso, a oração nos ajuda a manter a perspectiva correta diante das dificuldades da vida. Quando oramos, lembramos que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas, está lá em Provérbios 3. Isso nos traz paz e confiança, mesmo nos momentos mais difíceis, e somos também mais leves do nosso dia a dia. Por fim, a oração é uma forma de expressar nossa gratidão a Deus por todas as bênçãos que recebemos em nossas vidas. Quando agradecemos a Deus, cultivamos uma atitude de gratidão e reconhecimento, o que também traz benefícios para a nossa saúde emocional e mental. E também quando a gente ora com os nossos filhos e também ensina esse tipo de coisa para eles, eles também estão passando, né, a entender que na vida deles não vai acontecer só coisa boa, né? Mas que o Senhor vai estar sempre ali ao lado dele. Eu lembro sempre do testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele mencionava, eu lembrei muito ontem que nós estávamos lá no velório do irmão da Andréa, e o irmão do pastor Hernandes, ele foi esfaqueado, ele morreu a facadas, né? E para o pastor receber essa notícia, ele comenta que foi muito difícil para ele. E no momento ele ficou com o coração muito, muito apertado, e ele realmente conseguiu ficar leve quando ele disse: Senhor, eu libero perdão a esse assassino, né? Então, assim, eu estou dizendo tudo isso para dizer o quê? Eles não, por ser um pastor, não passa só por alegria. Olha só, passa por também uma questão de a pessoa ser esfaqueada, um irmão, né? Ou seja, naquele mesmo tempo, Senhor, cuida do meu coração, né? Cuida das minhas emoções e eu quero liberar perdão, porque a falta de perdão nessa situação ia fazer adoecê-lo. Então ele conseguiu se abrir de uma forma para que a vida dele tivesse saúde, saúde física, mental, né? Saúde familiar, que às vezes a gente vai deixando, a gente não fala para o Senhor tudo aquilo que está no nosso coração, não divide com o Senhor. Às vezes só murmura com uma amiga do trabalho, murmura com uma amiga da escola, e aí às vezes a gente vai ficando aquilo e aquilo vai ficando abarrotado, né, dentro da gente, e aí quando a gente vai pôr para fora já põe tudo nervoso, né? Então a gente precisa estar realmente com a oração como uma prática. E veja alguns benefícios que a oração pode trazer para a saúde. Ela melhora a saúde emocional, a oração pode ajudar a reduzir os sintomas de depressão e ansiedade, promovendo sintomas de esperança e bem-estar emocional. Redução do estresse. A oração pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse, trazendo uma sensação de paz e tranquilidade para a mente e para o corpo. A gente se sente abraçada, acolhida pelo Senhor, e isso é real. Melhoria da saúde física. Estudos sugerem que a oração pode ajudar a melhorar a qualidade do sono e a reduzir a pressão arterial, entre outros benefícios para a saúde física. Teve um tempo que eu orei ao Senhor, né? Não falando de filhos agora, mas falando a respeito de oração. Senhor, eu não aguento ficar sem comer. Eu tenho uma necessidade para as minhas emoções serem sanadas. Eu disse isso para o Senhor. Eu não aguento mais, Senhor. Eu estou tendo dor nas pernas, eu estou tendo dor na lombar. Senhor, me ajuda a fechar minha boca. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não aguento, mas eu falo que eu vou fechar, mas eu não consigo. O Senhor pode me ajudar? E isso foi tão interessante, acho que da forma que eu me abri com o Senhor, Ele começou a trabalhar e o Espírito Santo agindo em mim. E às vezes que eu ia comer, eu me lembrava daquela oração, como se dissesse, não adianta você orar se você também não age, né? Então, olha só, em todos, a oração, ela melhora em todos os aspectos, né? Fortalecimento da nossa fé. A oração é uma forma de se conectar com Deus e fortalecer a nossa fé, trazendo um senso de propósito e significado para a vida. Tá? Às vezes a gente anda deprimido, depressivo, entristecido, sem propósito nenhum, mas é quando a gente realmente lê a palavra, quando a gente se coloca diante do Senhor. A palavra, ela nunca volta vazia, uma oração, ela nunca volta vazia. A menos que você ore, Senhor, olha, obrigada por esse dia, aquela oração bem automática. Mas se não, o Senhor, ele vai trabalhar no seu coração. A paz realmente ela é trazida. Então, maior senso de propósito, né? Você sabe quem realmente você é, você sabe que você é uma mãe guerreira, que você é uma esposa guerreira, que você tem uma posição dentro do seu lar e que você precisa agir, né? Que você precisa estar forte, mas não é forte aquela pessoa que às vezes está super triste, está super deprimida e que às vezes se
se culpa e se obriga a ser forte. É no sentido assim de que a gente fala, Senhor, eu tenho as minhas fragilidades, eu tenho as minhas fraquezas. Como mulher, os meus hormônios me perturbam, né? Eu perco um sono, meus filhos me irritam. Você pode se abrir ao Senhor e o Senhor, ele vai te mostrar qual é o seu senso de propósito. Eu preciso estar aqui, ó, inteira, para eu poder conduzir a minha casa, para eu poder dar exemplo aos meus filhos, para quando vierem conversar comigo, ter sabedoria no falar, no tratar, no agir, tá? Então, assim, a oração pode ajudar a cultivar um senso de propósito e significado na vida, ajudando as mães a enfrentar os desafios e dificuldades da maternidade com mais segurança e determinação. Às vezes a gente não tem certa determinação, né? Às vezes o nosso filho já casou e eu fico vendo, às vezes, assim, algumas famílias falar, ele já tem a vida dele, né? Não, a gente tem que ser determinada também a orar, né? A conversar, a trazer o filho para próximo, a orar junto, mesmo que esteja casado, que esteja numa faculdade, que esteja trabalhando, a gente precisa ter esse elo. Em Tessalonicenses diz o quê? Orem continuamente. E continuamente é quando? Continuamente, continuamente. Todos os dias, todos os momentos, todas as horas. É lógico que a gente não vai conseguir estar ali, né? Ninguém é santo, santo, santo para estar ali. Mas que nem o Projeto Débora, ele nos inspira, nos incentiva o quê? A nos dedicar 15 minutos que a gente pare ali por dia. Às vezes você não consegue, talvez, tem gente que às vezes fala, eu não consigo parar 15 minutos do meu dia e ficar sozinha orando, né? Mas de repente, Deus conhece o seu coração, você faz 5 orações de 5 minutos, você faz 5 orações de 3 minutos, mas você coloca os teus filhos nas mãos do Senhor, coloca a tua família, coloca a tua vida. Então é através da oração que nós podemos encontrar paz, tranquilidade em meio às dificuldades, portanto, mesmo que pareça difícil encontrar tempo e lugar, confie em Deus e busque a Ele em oração, sabendo que Ele é fiel para ouvir e atender às nossas petições. Então a gente tem que estar a todos os momentos. Está lavando a louça? Eu estou orando. Às vezes eu tô assistindo uma televisão e um filho passa, eu percebo alguma coisa, eu já paro o que eu estava fazendo ali e já vou orar por eles. O meu filho sai, eles vão para a escola, a gente ora sempre até pelas esposas, né, pelos maridos, a gente está sempre orando pela faculdade, pela vida que eles vão ter, e a gente precisa, essas nossas petições, elas vão sendo aceitas pelo Senhor, né? O nosso processo vai ficando gigante, mas o Senhor, ele vai despachando também, né? E aí, por fim, eu deixo essa palavra para o teu coração, que John Piper diz: as redes sociais servirão para provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Às vezes a gente para e às vezes a gente acha que a gente não tem tempo para orar. Às vezes a gente está debilitada emocionalmente e a gente acaba debilitando toda a nossa casa porque a gente fala, meu tempo é muito corrido. Mas as redes sociais servirão para provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Ou seja, às vezes a gente fica ali, o nosso pastor lá da nossa igreja, o pastor Wagner, sempre diz, né? Se nós apertássemos ali aquele botãozinho que fala quanto tempo a gente ficou na rede social, seja lá no que for, né? Às vezes a gente passa tanto tempo e às vezes a gente não se dedica o mesmo tempo à oração. Eu tenho uma grande dificuldade também. O Instagram eu adoro. Nossa, tem trilhões de coisas que você vai passando assim, mas eu tomo muito cuidado. Às vezes eu me pego, tem vezes que eu até desinstalo por um período, já não tenho mais Facebook, porque me atrai demais. Não adianta, eu sou carne, eu sou atraída por aquele monte de coisa. Então eu tenho sempre o cuidado, né? E o papel nosso, mulher, você tem que se colocar na brecha, na brecha, na brecha, ali, ó, pelo teu filho. Como essa mensagem diz, olha lá, tá vendo? Tem um buraquinho ali. Nosso filho tá saindo de casa, ele tá indo para o trabalho, ele tá indo se casar, o nosso filho tá indo fazer uma cirurgia, tá indo para a escola, seja que idade for, a gente tem que se colocar na brecha, né? E aqui diz, e entre eles, deixa eu ver o comecinho, busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Por isso derramei minha indignação sobre eles, eu os consumi com fogo no meu furor, fiz com que seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor Deus. Ou seja, será que o Senhor, se Ele procurar dentro no meio de nós aqui, mulheres, e também as pessoas com quem a gente caminha, será que a gente tem ensinado a se colocar realmente na brecha? Será que a gente tem estado na brecha?
Vamos orar? Colocar as nossas vidas ao Senhor? Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, engrandecemos o teu nome. E pedimos, ó Pai, da tua inspiração, da tua motivação, da tua injeção de ânimo, ó Pai. Nós somos mulheres com tantos afazeres no nosso dia a dia, os nossos filhos, Pai, às vezes nós nos sentimos tão cansadas, ó Pai, na nossa tarefa maternal. E os nossos filhos às vezes precisam tanto da gente, às vezes passa tanta coisa, ó Pai, que talvez nós perdemos tantas oportunidades. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida, o nosso coração, as nossas emoções, a nossa vida de mulher, de casa, de trabalho, de mãe, de vó, de esposa, colocamos tudo diante do Senhor. Colocamos os nossos hormônios, colocamos a nossa irritabilidade, a nossa criatividade, os nossos planos, os nossos sonhos, colocamos tudo como mulheres aqui aos pés da cruz, colocando diante do Senhor, Pai. Nos inspira, nos motiva, Pai, nos capacita a estarmos na brecha pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, ó Pai, que possamos adotar escolas, que possamos adotar filhos de filhos, sobrinhos, que possamos estar na brecha de prontidão, Senhor, como guerreiras, ó Pai, não podemos perder tempo neste tempo, Senhor. Estamos num tempo muito perigoso, Senhor, estamos num tempo amedrontador, Senhor, mas nós queremos estar pelo Senhor, que o Senhor, ó Pai, nos prepare a estar no ataque, na defensiva dos nossos filhos, dos nossos familiares, ó Pai, em nome de Jesus, nos capacita para isso, Senhor, fala conosco, ministra no nosso coração, Espírito Santo atua diariamente, nos lembrando esta posição que nós devemos ter diante da nossa vida, diante do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em tudo nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, deixa isso muito vivo e latente na nossa vida e na nossa mente. Amém, queridas. Deus abençoe. Deus possa te inspirar